Oi, amores, então, eu gravei pra vocês e provavelmente já postei a essa altura o vídeo contando a história da minha gestação. E agora eu tô gravando pra vocês contando sobre a luta do Vitor e do Murilo pela vida. E não sei que dia da semana vai vir o vídeo, mas enfim, vamos lá. Eu vou deixar o link da parte 1 em algum lugar aqui pra vocês e na descrição do vídeo, caso vocês estejam vendo esse primeiro, para vocês acompanharem do início. Então vamos lá. Depois do nascimento deles, eu ganhei eles no dia 3 de maio de 2016 e conheci eles no dia 4 de maio. No dia do parto me mostraram ele assim, rapidinho, coisa mais linda da mãe. E depois eles foram para a incubadora e aí eu não pude mais visitar naquele dia, mas no dia seguinte eu fui logo cedo. E eu lembro assim da minha visão de ver assim, que eu não lembrava deles do parto. Eles eram muito pequenininhos, minha gente. O Murilo era maior, o Murilo era maiorzão, mas o Vitor era pequenininho. E era a coisa mais linda do mundo. Não é porque eu sou a mãe, não. Tipo, essa frase é clichê, mas não é porque eu era a mãe. Ele era muito lindo, muito lindo. E o Murilo era muito lindo também, grande. E aí eles fizeram um tratamento inicial que foi... Como é que fala? Eles faziam fototerapia, cobriram o rostinho deles e jogavam a luz pra alguma coisa da bilirrubina, não sei explicar bem, mas era uma coisa da bilirrubina que tinha que fotoativar, foto não sei como que fala, pra poder ficar bom. Além disso, eles tiveram a síndrome da membrana hialina. Eu vou colocar direitinho o nome aqui também pra vocês, que eu não sei quem fala, mas eles tinham uma insuficiência respiratória. O pulmãozinho deles não estava formado, apesar de todas as medicações que eu tomei durante a semana que eu estive internada pra amadurecer esses pulmõezinhos deles. Eles não formaram bem os pulmões. E aí eles ficaram internados e eu ia visitar eles todos os dias. Eu lembro que eu saí do hospital, fiquei de alta e vinha pra casa. Eu moro em Giral e eles nasceram em Arapiraca, são tipo 27 quilômetros apenas, é perto. E aí eu vinha pra casa, tirava leite, colocava no vidro, levava pra doar no hospital e ficava com eles. E aí voltava pra casa e minha vida era essa, dormia, tirava leite e visitava, não fazia mais nada e comia. Às vezes eu não comia porque eu precisava tirar leite, eu trocava, eu escolhia, porque não dava tempo, eu queria visitar eles logo. E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E eles, sempre que eu chegava no hospital, alguém tinha uma coisinha ruim pra me dizer assim. Não vinham felizes, diziam que eles eram bebês muito graves. Os médicos inicialmente eram bem duros comigo. Falavam que eles eram muito graves, que as chances eram poucas. E eu lembro que eu perguntei pra uma médica se o problema deles era só o coração, mas não só o pulmão, mas não porque eu estava fazendo por causa da doença deles, mas eu queria saber se o coração estava bom, se o intestino estava bom, essas coisas. E aí ela se ofendeu, eu acho, com o só, a palavra só, que ela disse: você acha isso pouco? Seu filho é muito grave, começou a falar um monte pra mim. E eu escutei, absorvi, vim pra casa muito mal. E aí chegou o Dia das Mães. E eu quis ir logo de manhã visitar eles dois. E aí quando eu cheguei lá, o Murilo estava muito inchado. O rim dele tinha parado de funcionar por causa da infecção que eles tinham pego. E aí ele estava muito inchadinho. E eu fiquei muito mal. A médica perguntou pelo meu marido, eu falei que tinha ido só com a minha mãe. E aí ela disse que se ele quisesse ver o filho dele, ele fosse logo. E aí eu voltei pra casa desesperada, morrendo de chorar. A Mel tá aqui, morrendo de chorar. E voltei pra lá com eles, eu quis pegar ele, voltei, eu fiquei aqui nesse quarto, chorei. E falei pra Deus que fizesse a vontade dele. E aí voltei pro hospital e meu marido não aguentou ver ele. Vi ele sair logo. E eu fiquei lá um pouquinho com eles, rezei, como eu sempre fazia, cantei, fiz carinho. E aí vim embora. E aí à noite eu voltei pra lá de novo, porque eu precisava ver meu filho. E
você não tem como ter nenhuma informação por telefone, você tem que realmente ir lá. E aí eu fui ver o meu filho, o Vitor estava bem e o Murilo estava melhorando. O Murilo estava desinchando e aí foi uma alegria muito grande pra mim. Eu falei, as enfermeiras não tinham notado ainda que ele tinha melhorado, mas ele melhorou, porque eu vi ele de manhã e ele estava muito pior. E aí no outro dia, quando eu cheguei lá, minha gente, o menino estava todo desinchado e pra mim foi o milagre da vida, o milagre de Deus aquele dia. Eu saí de casa muito feliz, do hospital muito feliz e aí começou a tocar aquela música Bem Te Ver do Thiago York. E eu realmente amei ver meu filho aquele dia. Foi a coisa mais linda do mundo. Veio desinchado na segunda-feira. Na terça-feira eu fui pra lá novamente e aí a médica me deu um abraço, toda feliz que eles dois estavam evoluindo, que já estavam conseguindo tomar leite pela sonda e estavam melhorando, estavam tomando 3 ml de leite e não estava deixando nada. Começaram tomando 1 ml, chegaram até a tomar 3 e não estavam deixando nada de nenhum resquício, não sei, no tubo. Estava evoluindo muito bem. E aí, os dias foram passando e aí era sempre assim, cada dia era um dia dava melhor, outro dia dava pior, um dia dava melhor. Até que no dia 17 de maio eu fui lá e o Vitor estava muito mal. E aí eu fiquei muito assustada, porque sempre o Vitor era o que estava bom e o Murilo sempre era o que estava ruimzinho. E aí eu lembro que no domingo, quando eu cheguei lá, no domingo anterior ao dia 17, o Murilo estava muito quieto e eu estranhei. E aí na segunda, o Murilo tava tipo parado, o Murilo não se mexia, não fazia nada, tava parado. E aí eu fiquei muito triste. E aí falaram que poderia ter tido algum comprometimento cerebral da doença dele, da infecção dele, né? Iam fazer exames e tudo mais. E eu desesperada. E nisso, no dia 17, quando eu cheguei, o Vitor tava com a saturação muito baixa, ele não tava respirando, nem com a ajuda do respirador. E aí eu vim pra casa assustada e tal, mas à noite eu fui lá novamente, ele tinha melhorado. E aí no dia 18 eu cheguei lá. Dia 18 de maio eu cheguei lá pra visitar eles dois. E aí o Murilo, eu falei com o Murilo, primeiro ele fez assim, com as duas mãozinhas, estava pra baixo, a mãozinha fez assim. E aí eu fiquei feliz, quando eu fiquei feliz ele sorriu pra mim. E pra mim não existe no mundo nenhum sorriso mais lindo do que o do Murilo. E eu fiquei toda feliz que ele tinha sorrido e tudo mais. E aí eu vim pra casa, porque a enfermeira me falou que eu procurasse um padre pra batizar eles, mas não porque tava dizendo que eles iam morrer, mas porque um padre pedindo, talvez Deus escutasse mais rápido. E aí eu botei aquilo na cabeça e vim embora atrás de um padre. Nisso, no que eu tava falando com o padre, o telefone tocou e eu não atendi porque eu tava falando com o padre. E aí ligaram o telefone do meu marido e aí eu já imaginei o que era. E aí falaram que era do Hospital Regional, da Assistência Social e que a gente fosse lá. E aí eu fui, mas eu já fui sabendo, já fui chorando e eu sentia dentro do meu coração que tinha sido o Murilo, apesar de que era o Vitor que tava mal, mas eu sentia que era o Murilo e de fato foi. Quando eu cheguei, a médica foi muito carinhosa comigo, muito carinhosa. E aí me explicou a situação dele. E eu pedi pra ver, e aí ela deixou, e aí eu entrei na UTI, e aí eu perguntei pra ela se eu podia pegar ele no colo. E ela deixou, e aí eu peguei o meu filho no colo. Foi a primeira vez que eu peguei meu filho no colo. E aí a enfermagem toda do hospital tava chorando. Não era só eu. Me ignorem o partido da Luna, pelo amor de Deus. Então aí tava todo mundo chorando e eu fiquei com ele no colo o máximo do tempo que deixaram eu ficar. E aí uma das enfermeiras que ficou amiga disse que eu fosse no outro dia ao meio-dia. Ia ser o horário do plantão dela, porque ela ia deixar eu pegar o Vitor no colo. E com aquela notícia, apesar da minha dor, me estimulou a continuar, né, viva. E aí eu peguei o meu Murilinho, trouxe ele pra o geral. E acho que não quis velório, não quis ter cerimônia, aliás, porque eu não ia suportar, sabe? Dar atenção às pessoas, aquela coisa toda na situação que eu tava. Eu ainda tinha o Vitor precisando de mim. Então eu vim pra casa e me isolei até que à noite o André chegou, depois a Flavinha, depois o Juan, tipo, alguns amigos mais próximos meus.
E eu fiquei em casa, tranquila com eles e tudo mais, tentando achar, né, força pra continuar. E aí no dia seguinte eu fui na clínica de manhã porque eu não queria ficar sozinha, mas eu me tranquei lá na sala, fiquei com o André na sala. E me arrumei, meio-dia eu fui ver o Vitor. E aí ele tava muito mal, muito mal. Eu já não, a médica falou que já não tinha mais o que fazer por ele. E aí a enfermeira me chamou e disse, você lembra que eu lhe prometi? E deixou eu pegar ele no colo. E aí colocou uma cadeira pra mim e eu peguei o meu pequenininho no colo. E falei pra ele que eu tava vendo a luta dele, ele tava muito geladinho já, muito pequenininho. Menor do que o normal, não sei como ele perdeu tanto peso. E falei pra ele que se ele quisesse ficar com o irmãozinho dele, eu deixava, que eu ia sentir muita dor. Eu ia ficar muito triste, mas eu deixava, porque eu tava vendo que ele tava sofrendo. Eu tava vendo que tava doendo aquilo ali. Então eu deixava, e aí eu vim pra casa serena, sabe? Serena é a palavra que eu posso dizer. E fiquei em casa e fiquei com o telefone na mão, porque eu sabia que o meu telefone ia tocar. Não sei como, mas eu sabia, mas sempre sabe. E aí 7h28 do dia 19 de maio, ou seja, um dia após eu ter enterrado meu filho, o telefone tocou. E aí eu fui buscar o meu Vitor. Eu já cheguei lá sabendo. A médica tentando procurar palavras pra me dizer, eu falei, doutora, eu já sei, eu posso só ver. E aí quando eu entrei na UTI, ele tava ainda com soro, com tudo. E aí eu pedi pra tirar aquilo tudo dele e deixarem eu pegar o meu filho no colo. Novamente, aí eu peguei, eu beijei tanto meu filho, tanto meu filho. E aí já era noite, não tinha como eu fazer da mesma forma que eu fiz com o Murilo, de ir direto para o cemitério, então eu trouxe ele para o Girau. E aí ele ficou na casa da minha mãe, não ficou na minha casa. E eu não fui ver, minha mãe colocou vela ao redor do caixãozinho dele. E eu não fui ver. E da mesma forma que foi com o Vitor, com o Murilo foi com o Vitor, a gente não quis velório, não quis nada. Eu peguei o caixãozinho dele no meu braço, eu que levei o caixão do carro até o túmulo. Os dois eu que levei. E aí, na mesma gaveta, não sei se é assim que fala, que o Murilo tava, porque ele não foi enterrado, em um túmulo. Meu avô tá embaixo e foi feito algumas gavetas em cima. E aí nesse eu pedi pra abrir a mesma que o Murilo tava e tá os dois, um do lado do outro, como tinha que ser, né? A união dos gêmeos. Os meus gêmeos estão lá. E não é fácil pra mim. Tem dias que eu tô mais forte, tipo hoje, tanto que eu suportei gravar esse vídeo, eu me senti inspirada pra gravar esse vídeo. Tem dias que eu tô muito frágil, tem dias que eu desabo. Mas Deus me sustentou até aqui e deve haver um motivo pra ele estar aqui. E aí eu fiquei sabendo pelo Dr. Christian, que é um anjo que Deus me mandou, que aconteceu tudo isso porque eu tenho uma síndrome que fala que é da incompetência uterina. O colo do meu útero não suporta o peso da gravidez. Então o meu médico teria que ter percebido isso no meu pré-natal e teria que ter feito um procedimento chamado cerclagem, que nada mais é do que uma sutura no colo do útero para o seu útero suportar o peso da gravidez. Não foi feito. Não tinha mais como fazer aquela altura. E aí eu pretendo engravidar mais uma vez, eu não vou desistir do sonho da minha vida, que é ser mãe. E eu tô fazendo acompanhamento já com o Dr. Christian, porque eu quero fazer tudo com muita cautela, muito cuidado. E eu tô seguindo, apesar de eu tipo, querer já estar grávida no mês seguinte, eu tô fazendo tudo como ele quer, porque eu confio nele. E peguei segurança mesmo, sabe? E eu quero fazer tudo direitinho, porque eu tenho muito medo de passar por isso de novo. Mas se vocês quiserem que eu faça algum vídeo assim falando de alguma coisa específica, do que eu falei aqui tudo, foi um resumo, vocês viram que ficou enorme, foi um resumo de tudo que eu passei. Mas eu posso fazer, se quiserem ver o quartinho deles que tá do mesmo jeito, eu mostro, vocês que sabem. Eu quero deixar um quadro fixo aqui falando sobre maternidade, apesar de eu não ser mãe, eu sou mãe, né?
mas não tenho um bebezinho, mas eu sei algumas coisas assim. Eu tenho uma bagagem boa pra mostrar pra vocês. Então, se vocês quiserem, eu tô disponível, eu tô pronta pra mostrar. E se Deus quiser, logo logo, eu vou ter abençoado novamente. Espero que vocês tenham gostado do relato, que tenha matado a curiosidade de algumas pessoas que eu sei que tinham. Eu espero muito que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E da mesma forma que eu postei no meu Facebook, eu quero pedir pra vocês que têm seus filhos que agora peguem os filhos de vocês e beijem, abracem e façam tudo o que eu queria fazer com os meus e não posso. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo.